Gimli, o destemido anão da trilogia de O Senhor dos Anéis, é um personagem que carrega consigo uma lealdade profunda à sua terra natal e à sua linhagem. Ainda o anão em Moria que está vivo! Mas a falta de conhecimento que ele tinha sobre os eventos que ocorreram em Moria é muito intrigante. Não! Nos filmes de O Senhor dos Anéis, quando a sociedade precisa decidir qual caminho seguir, Gimli sugere entrar em Moria, afirmando que o seu primo Balin os receberiam muito bem lá. Poderíamos passar pelas minas de Moria. Meu primo Balin nos daria boas-vindas dignas de reis. Mas quando eles entram, Gimli fica extremamente triste e surpreso ao descobrir que todos os seus parentes estavam mortos. Como Gimli não sabia o que tinha acontecido com a comitiva de Balin e dos anões de Ereborn, porque ele não sabia que o seu próprio primo tinha morrido lá, é isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Para começar, nós precisamos saber exatamente o que aconteceu com Moria. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o orc Azog, o Profano, e o seu reinado em Moria durante a Guerra dos Anões. E no vídeo eu conto como o orc pálido morreu durante a guerra. Mas o que aconteceu com Moria após a morte de Azog? Bom, Azog morreu no ano de 2799 da Terceira Era, durante a Batalha de Azanul-Bizar, onde os anões conseguiram vencer a guerra e recuperar Moria. Mas apesar da vitória e da possibilidade de reivindicarem um antigo reino, os anões decidiram abandonar o lugar e deixaram Moria desolada. Essa decisão foi tomada porque Dain, um dos líderes anões, teve uma visão assustadora quando ele entrou em Moria. Ele avistou nas sombras a terrível presença do Balrog, uma criatura das trevas que já estava morando ali. Dain alertou todos os seus parentes para não se aventurarem ali dentro, temendo o perigo que representava a presença dessa criatura nas profundezas de Moria. E o aviso de Dain foi suficiente para convencer todos os anões de que era melhor abandonar Moria para sempre e evitar um confronto direto com o Balrog. Eles não eram bobos de arriscar suas vidas em um lugar tão amaldiçoado. Após alguns anos, os últimos orcs vivos que conseguiram escapar de Moria encontraram um novo líder, Bolg, o filho do orc Azog. Então os orcs marcharam em direção a Ereborn, o reino sob a montanha, se preparando para a Batalha dos Cinco Exércitos. Mas em 2941, depois que a batalha terminou, a Companhia dos Anões de Thorin trabalhou incansavelmente dia e noite para tentar restaurar Ereborn e a cidade de Dali. E eles conseguiram. A região floresceu novamente e se tornou próspera e vibrante do jeito que era antes, trazendo esperança e renovação para todos que moravam ali. E vendo o sucesso da recuperação de Ereborn e a prosperidade que voltou a reinar na região, Balin ficou cada vez mais obcecado com a ideia de recuperar Caçadum também. Ele acreditava que o anel do rei Tror tinha sido perdido quando o rei tinha entrado em Moria em 2790, e ele queria de qualquer jeito encontrar o anel. E determinado a desvendar esse mistério e restaurar o antigo lar de Caçadum, Balin começou a planejar uma expedição para explorar as profundezas de Moria. E apesar dos muitos avisos de Dain, Balin não quis ouvir ele e liderou uma expedição para lá em 2989. E quando eles chegaram lá em Moria, eles enfrentaram uma resistência nos grandes portões, porque o lugar ainda estava infestado por orcs. Mas os anões conseguiram vencer seus oponentes e eles entraram no lugar. Eles estabeleceram o 21º salão como a sua base principal
e Balin se tornou o Senhor de Moria. E na Câmara de Mazarbul, Balin montou uma sala do trono. E é claro, essa é a mesma câmara onde mais tarde a Sociedade do Anel encontraria o seu túmulo. Aqui jaz Balin, filho de Fundin, Senhor de Moria. Pelos próximos 5 anos, embora tivessem feito progresso e recuperado vários tesouros preciosos de lá, incluindo seus famosos estoques de Mithril, em novembro de 2994, Balin morreu. Enquanto investigava o lago localizado abaixo do portão leste de Khazad-dûm, ele foi atingido por um orc arqueiro e sucumbiu por causa dos ferimentos. Então Balin foi sepultado na câmara do seu trono, um destino bem adequado para um antigo líder anão. O que os anões não sabiam era que mais tarde os orcs os cercariam e os forçariam a ficarem presos nessa mesma câmara, um desfecho trágico para toda a companhia de Balin, porque infelizmente ninguém conseguiu sobreviver. Agora chegamos ao motivo pelo qual Gimli não sabia de todas essas coisas. Bom, de acordo com os escritos de Tolkien, depois que Balin e sua companhia chegaram em Moria, eles sempre enviavam mensagens para Erebor durante 5 anos, relatando o sucesso que eles estavam tendo lá. Mas tudo mudou no momento em que Balin morreu, porque os anões não conseguiram lidar com o grande número de orcs que apareceram ali. E eles foram forçados a se esconderem na câmara de Balin. O anão Olwyn tentou fugir pelo portão oeste e avisar os outros, mas ele acabou sendo capturado pelo monstro de água que vivia ali. Ninguém conseguiu escapar e enviar notícias do que estava acontecendo. Os anões de Erebor sabiam que a ausência de mensagens de Balin era um mau sinal, mas eles não tinham certeza de nada do que tinha acontecido com eles. E essa incerteza foi passada para Gimli como um tipo de crença. Ele acreditava que Moria ainda estava livre e que havia uma chance dos anões estarem lá, em algum salão profundo. Gimli não ignorou os acontecimentos sombrios que ocorreram em Moria. Ele sabia, mas preferia se apegar a uma pequena faísca de esperança, mantendo viva a possibilidade de que seus parentes anões pudessem estar lá, esperando serem resgatados. Não podemos descer a montanha. Precisamos passar por baixo. Precisamos ir pelas minas de Moria. Nos filmes, Gimli é retratado como sendo muito mais otimista, acreditando firmemente que a colônia do seu primo ainda estava prosperando, apesar da falta de notícias durante anos. Em breve, mestre Elfo, conhecerá a lendária hospitalidade dos anões. Essa representação faz Gimli parecer mais ingênuo nos filmes do que nos livros, onde a esperança dele é muito maior que a incerteza dos perigos que existiam em Moria. A adaptação cinematográfica quis destacar esse lado mais corajoso de Gimli e acrescentar mais emoção para sua jornada na trilogia. Bom, então sabemos que Gimli tinha sim uma ideia do que aconteceu em Moria, mas ele não conseguiu aceitar o destino sombrio de seus parentes sem ter nenhuma evidência ou nenhum tipo de prova concreta. Não. A diferença de como isso nos foi mostrado nos filmes realmente pode confundir muitos fãs da saga e fez parecer que Gimli nunca soube de nada. Então eu realmente espero ter ajudado a esclarecer essa dúvida que muitos têm e também espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que está havendo lá? Quer que descreva para você? E a pergunta que fica é: você acha que as coisas teriam sido diferentes se Balin nunca tivesse cedido ao seu desejo compulsivo de recuperar Khazad-dûm? Me conte aqui nos comentários. Então por hoje é isso. E aí, gostou do vídeo? Me conte tudo. E por favor, ajude o meu canal a crescer e se inscreva e deixe o seu like para mais conteúdo como esse. Até mais!
É o grande reino e a cidade anã de Mina dos Anões.